Nós somos feitos de matéria estelar. O universo está em nós. Alô você, bom dia, boa noite, boa tarde, obrigado pela sua presença. Primeiro, antes que eu apanhe dos meus queridos companheiros, se inscreve aqui, amassa o like, ajuda a gente, por favor. Funcionou, galera? Muito bom. Hoje nós vamos começar diferente, 3 programas para aprender, mas eu aprendo. E agora, Bruno, como vai Seattle? Cara, Seattle hoje amanheceu chuvosa, tá com bastante chuva, aliás. O que não vai atrapalhar o torneio que vai voltar a acontecer de golfe nesse final de semana, onde o seu querido amigo aqui é uma das estrelas, e é um torneio de uma liga que se chama MGA, que é Mediocre Golf Association, uma associação de golfistas medíocres. E a gente faz 12 torneios por ano. Enfim, então vamos lá. Estou preparado para ser medíocre mais uma vez lá na Golf Course. Cadu, como está aí no meio do nada? O Bruno, o chefe lembrou de tudo hoje, hein, cara? Tá tudo escrito no computador, tá cheio de post-it. Então, eu estou aqui na zona rural, entre Bragança e Tuiuti, e hoje o tempo está meio xoxo, mas está um pouco menos frio, então deu para botar um pouco o pé na grama e recarregar um pouco as energias também, para poder encarar essa conversa agora de olhar para o céu. Bom, vocês devem ter achado que eu fiz uma grosseria com o nosso convidado. É porque hoje não sou eu que vou apresentar o nosso convidado. Existe uma apresentação muito especial que quem vai fazer é Bruno Fiorentini. Eu fico feliz de ter essa honra de apresentar um grande amigo, que é o Valmir Cardoso. E eu quero começar, Valmir, na verdade, lembrando até uma história nossa, né? Porque como a gente se conheceu, eu estava no Yahoo na época, eu morava em São Paulo. E eu lembro que eu fui num desses finais de semana para um hotel fazenda, o nosso querido Vila Roça, e, enfim, e programação para as crianças, tentando, né, entreter as crianças, e a gente viu lá que ia ter uma pessoa vindo contar histórias sobre os povos indígenas, o céu, os astros, como eles se interligam, e eu e minha esposa falamos, pô, que interessante, vamos ver, né? Será que o Bruninho, que é meu filho, vai ficar ligado? Bom, o Valmir, eu descobri que, além de ser astrônomo, professor, ele tem um monte de títulos, mas ele também é um hipnotizador de crianças. Porque meu filho ficou completamente hipnotizado. A gente curtiu demais a palestra, é claro, e depois a gente teve um papo ótimo com o Valmir. Papo esse que acabou gerando essa amizade que eu tanto prezo e tanto me orgulho, e que acabou, inclusive, gerando... Eu apresentei o Valmir para o Cadu, que apresentou ele para o Rogério. O Valmir trabalhou com a gente no Yahoo, fazendo alguns programas fantásticos para o time, estimulando criatividade, abrindo a cabeça mesmo do nosso pessoal. Enfim, eu tive algumas oportunidades de assistir o Valmir falando depois disso. Hoje em dia, acabam matando as saudades mais pela internet, mas... Em tempos como que a gente está vivendo, e eu estou em Seattle, né? O Seattle, não sei se vocês têm acompanhado, mas é um dos pontos mais críticos em termos de protestos por causa do que aconteceu com o George Floyd. E a cidade realmente, o centro de Seattle está um caos, foi tomado, inclusive hoje a gente tem 6 quarteirões que estão tomados pelos protesters, que não se sabe se são o pessoal do Black Lives Matter ou se são os antifascistas, mas o fato é, a cidade está um caos. E o fato é o seguinte também, é que essa semana para mim, ou essas 2 últimas semanas, acabou me vindo muito, Valmir, toda essa conversa que a gente teve lá atrás, em 2002, 2003, porque faz a gente pensar que realmente, né, a gente não entende nada, e essa questão de racismo, de entender, a gente está tão cru ainda, tem tanta coisa que a gente precisa fazer, precisamos ser tão mais ativos. E eu acho que essas histórias que você conta ajudam a gente muito, muito mesmo a entender perspectivas diferentes, a entender que as pessoas têm as mesmas experiências de formas bem diferentes, e às vezes muito traumáticas, e que nós,
que eu, do meu ponto de vista privilegiado nesse momento, eu não tenho como entender isso se eu não me esforçar, se eu não proativamente for buscar essa informação. Mas, enfim, estou me alongando muito aqui, é porque o tema é fantástico, o convidado é maravilhoso e a gente agora vai ficar quieto batendo palma para você. Valmir Cardoso. E o programa é seu, Valmir. Eu queria que você contasse uma dessas histórias maravilhosas para a gente. Não, olha, essa apresentação é realmente emocionante porque ela acabou abrindo portas extraordinárias. Quem abriu essas portas foi o Bruno. Eu vou contar só uma particularidade. Logo depois que a gente começou a conversar nesse dia, Bruno veio muito animado, veio o filho dele, a mulher, e a gente começou a conversar, e se animou e tudo. E aí depois ele falou, olha, você faria isso num ambiente corporativo? Tal? Puxa, eu falei, adoraria, eu sempre quis fazer isso. Não, você precisa conhecer uma pessoa que contribui com a gente, o Cadu Lemos, não sei se você conhece e tal, e coisa. Aí depois ele saiu, bom, então boa noite. Ele falou, olha, uma pessoa vai te procurar, tudo bem? Não, tudo bem. Aí ele foi embora e uma das diretoras, donas do Hotel Vilarossa, chegou em mim e falou assim, escuta, o que o CEO da Yahoo queria com você? Muito divertido. Foi muito divertido, porque nós... né, quer dizer, se tivessem falado o seguinte, olha, vai estar o CEO da Yahoo aí, hein? Você faz de tudo para... É o que... Ele veio assim numa super boa, né? Falou assim, olha, tem uma equipe que trabalha junto comigo. Então, esse foi talvez o primeiro grande passo para nós nos tornarmos amigos. A ideia de que, de fato, nós estamos todos juntos. Eu acho que esse é um tema que nós vamos falar hoje. Nós estamos todos em um único planeta. Estamos em lugares diferentes, podemos estar em Tuiuti, podemos estar em Houston, podemos estar em qualquer outro lugar do planeta, não é? E hoje existem vários conceitos que nos reúnem, só que eles não são atuais, eles são conceitos muito antigos. Nós já estávamos ligados através de redes, não é? Quando a gente fala que numa pandemia você tem um vírus que se espalha pelo ar, você me diz uma parte do planeta, um lugar onde não tenha ar, onde não tenha gente respirando. Quer dizer, nós já éramos unidos por uma rede, por essa rede invisível. Já éramos unidos por outra rede mais visível do que essa, que são os mares, que são os rios, que é a água, que é a constituição básica de todos os seres vivos e particularmente dos seres humanos. Então, quando a gente percebe esse senso de humanidade, essa aproximação, a pessoa pensando, caramba, vamos unir ciência num ambiente corporativo e vamos produzir alteração na forma como a gente pensa o mundo. Eu sei que vocês estão interligados com o resto do planeta, com esse propósito. Eu sei que tem um caráter quase religioso em falar em propósito, mas eu acho que é uma boa palavra para a gente utilizar nesse contexto e no momento em que a gente está vivendo. Claro que em seguida eu fui levado ao Cadu, né, que é um queridíssimo amigo, né, e para além de tudo isso, nós desenvolvemos vários projetos juntos em ambientes corporativos. Alguns foram muito desafiadores. Nós tivemos momentos bastante curiosos de uma pessoa, claro que nós não vamos contar o lugar nem a pessoa, é muito constrangedor e a situação é muito constrangedora, mas eu me lembro, Cadu sabe exatamente, inclusive do que eu vou falar agora, e nós sentados à frente dessa pessoa, que era uma pessoa super bem posicionada numa organização internacional, e ela dizia, eu abria... Uma pessoa, vamos só colorir um pouco, C-level, vamos falar, né? C-level. Aí a pessoa, toda vez que eu abria a boca para falar, ela falava assim, não, astrólogo não, eu não quero saber de astrólogo aqui. Merece aquelas buzinas, sabe assim, completamente desclassificado.
A senhora está desclassificada. Olha, eu vou dar uma notícia aqui, talvez em primeira mão para algumas pessoas, né? E isso é uma coisa às vezes chocante, mas o mundo, gente, é aproximadamente esférico, né? Eu sei que é chocante. Isso, nos tempos atuais, isso é uma coisa chocante. O mundo é aproximadamente esférico e ele gira. E, às vezes, nessa roda da fortuna, você está numa posição privilegiada e outras vezes numa posição assim que não é tão privilegiada. Uns tempos depois, eu fui dar uma palestra numa outra circunstância e essa pessoa viu a minha palestra e veio para mim. E essa pessoa, depois, no final, falou assim, eu nunca assisti uma palestra tão maravilhosa. E a minha vontade de dizer para ela, e não foi de astrologia, era enorme. Mas eu me segurei. Tem que ter uma dignidade. Tem que ter uma dignidade nessa hora, né? E a dignidade é a dignidade do silêncio. Você ficar em silêncio diante de algumas situações, eu acho que é a melhor coisa. Ô, Valmir, você é um cientista e eu sei de quantas confusões você já se meteu de gente pedindo para você fazer horóscopo. Isso acontece ainda, não? Acontece muito, e eu vou dizer para você uma coisa que é a seguinte, eu sou muito amigo de astrólogos. Eu tenho alguns astrólogos são muito amigos meus. Uma delas que eu quero citar aqui nominalmente, que é uma pessoa que eu adoro, uma amiga querida, Cláudia Lisboa, que é uma astróloga famosíssima aqui no Brasil. E uma vez a gente fez uma palestra juntos. Geralmente é uma coisa assim, né? O que aproxima as pessoas. A gente fez uma palestra juntos para falar sobre astronomia, astrologia, etc. Eu contei alguns conceitos, falei alguns sobre as várias formas da gente encarar a ciência, os vários momentos históricos em que um conhecimento que não era considerado científico e um momento em que um conhecimento que não se enquadra naquilo que nós chamamos de ciência era a forma como se explicava a natureza, como se explicavam as relações humanas e o mundo natural. E, por conta disso, fizemos o que deveria ser um pinga-fogo, se transformou num excelente diálogo e permanecemos nesse diálogo. E isso aconteceu com outras pessoas, não só astrólogos. Outro dia, o Lama Padma Santen, lá do Rio Grande do Sul, estava citando um trabalho de astronomia que a gente desenvolve, aproximando as pessoas do mundo da natureza, mas também fazendo com que elas se entendam dentro do universo. O universo não é uma coisa que está lá. As pessoas falam lá no universo. Fala como é que é lá no universo. Cara, lá no universo você está fora do universo. Você é uma espécie de Deus ex machina, você está fora da máquina. Né? Não, você está dentro do universo, é isso aqui. Né? A mesma coisa quando eu comecei a trabalhar com populações indígenas, as pessoas falaram, fala como é que é o índio. E eu falava assim, nossa, o índio é uma coisa impressionante. Tem 2 olhos, tem nariz. E outro dia vou confidenciar uma coisa. Olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, índio vai ao banheiro, índio grita, índio tem sentimento. É um negócio impressionante. Então as pessoas falam assim, nossa, por que você está falando desse jeito? Porque índio é gente. Nós todos somos gentes, pessoas diferentes, de lugares diferentes. E temos muitas coisas em comum. Já dei aula de astronomia em curso de astrologia. O meu problema é a falta do diálogo, não é o diálogo. O diálogo é a maior invenção humana. A falta do diálogo é a impossibilidade de você se colocar diante do outro. Esse tema é super relevante nesse momento que a gente vive, justamente por todas essas discussões que vêm. E eu, recentemente, eu comecei a ler alguns livros, ver alguns documentários, até para me inteirar mais, porque uma das reflexões que eu fazia, né, é entender um pouco essa questão que as pessoas falam do racismo e antirracismo, do inclusivo, né, as pessoas que incluem as outras e respeitam a inclusão, e o antirracista.
E eu comecei a entender, ou pelo menos na minha conclusão, que ser inclusivo não é suficiente. A gente está numa época que a gente precisa ser antirracista, que a gente precisa educar, buscar entender a razão pela qual esses acontecimentos estão aí, por que a gente tem essas reações que a gente está vendo aí. E eu acho, só fazendo uma ponte, especialmente com esse seu trabalho com os povos indígenas, eu gostaria de ouvir mais de você sobre isso, para entender também, por exemplo, como é essa questão vista do ponto de vista dos indígenas, que também tiveram as suas dificuldades, tiveram a sua terra tomada, de repente foram alocados num pedacinho dela e ali eles foram confinados, e aí depois a gente ainda volta para estudá-los. Como é que é isso? Conta um pouco para a gente. Eu vou contar uma historinha curta e depois vou falar um pouco da minha experiência e depois vou falar dessa questão indígena, porque eu acho que as coisas todas, como você bem costurou, estão muito conectadas. A inclusão é um negócio muito curioso. Quando eu fui trabalhar na TV Escola, uma das possibilidades era trabalhar com uma população ou com pessoas com deficiência, que são conhecidos como pela sigla PCD. E então eu fiz a opção por trabalhar na minha equipe com PCDs. Hoje eu tenho uma equipe de 5 PCDs e eu ficava todo cheio, ficava com eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, tem frases, tem isso, tem aquilo. Não. De um tempo para cá foi muito curioso, porque eu tenho baixa visão e uma delas chegou para mim e falou: olha, professor, eu não tô. Eu estava mostrando uma coisa dela e achando que ela estava enxergando. Ela falou: nossa, professor, muito legal, mas eu não estou enxergando, porque eu tenho baixa visão. E eu me dei conta daquilo, conta de que eu estava trabalhando com uma pessoa de baixa visão. Eu esqueci. Então, eu acho que uma das coisas mais sensacionais da inclusão é quando você esquece. E aí, para mim, isso foi, sabe aquele momento assim de iluminação? Essa coisa do preconceito, né? Esse negócio do preconceito é um negócio incrível, é um caminho para a gente aprender. Sobretudo quando a gente se lança nesse projeto de fazer inclusão, de trabalhar preconceitos, etc., os primeiros preconceitos que a gente precisa trabalhar são os nossos. E esses preconceitos se estendem para tudo, se estendem sobretudo também quando a gente está pensando nas culturas. Então, quando a gente olha para os outros, quando eu comecei a trabalhar com astronomia de populações indígenas, você entra numa viagem. Primeiro que eu fui lá para o Alto Rio Negro, né? O Instituto Socioambiental, o ISA, me proporcionou essa possibilidade. Grupos do Alto Rio Negro me convidaram para falar sobre a astronomia deles, para eles. E eu não sabia nada, nem de astronomia indígena e nem de populações indígenas. O desconhecimento que a gente tem do Brasil é impressionante. É gigantesco. É muito grande. E quando eu digo a gente, claro, algumas pessoas conhecem muito bem o Brasil, outras pessoas não conhecem nada do Brasil e outras pessoas ficam verdadeiramente excitadas quando no meio de uma pandemia os shoppings são abertos. Afinal de contas, elas finalmente podem voltar ao shopping. O mundo não está perdido. Eu vou me permitir agora fazer... Eu já vou contar tudo isso. Que maldade! Que maldade! Vou me permitir fazer vou me permitir receber aqui, dar uma de Adnet, que é uma figura extraordinária, e vou me permitir fazer isso com a voz do Paulo Francis, né? Vocês conhecem Paulo Francis, claro, né? Assim, os shopping centers no Brasil abriram as portas e estão cheios de pessoas. Gente que quer consumir em plena pandemia. Homenagem a um incrível, não só jornalista, mas um pensador do Brasil, que era o Paulo Francis. Sensacional. Então, assim, nós não temos muito conhecimento sobre o Brasil. Quando eu recebi o convite,
eu fiz uma coisa. Na época, eu tinha um negócio, um pedaço de papel, para os jovens que estão escutando a gente, talvez eles não saibam isso. Tinha um pedaço de papel que vinha escrito assim, pague-se por esse, a quantia de, etc. E no final você assinava, né? Dava-se cheques. Vocês devem, os mais jovens devem saber só da literatura isso, né? Porque eu duvido que um jovem hoje em dia saiba preencher um cheque. Mas, enfim, isso não é nenhum demérito, longe disso, né? Mas eu deixei uns cheques assinados para o meu irmão, deixei uma carta dizendo assim, olha, se eu não voltar a responder, você faz isso. Eu falo, claro, com um pouco de vergonha sobre isso, mas isso é a medida da minha ignorância sobre para onde eu estava indo e o que eu estava indo fazer. É claro que havia riscos, mas há riscos de sair na rua, riscos, enfim, há muitos riscos hoje em dia. E talvez lá os riscos sejam menores. Você mora no Rio de Janeiro, né? Vamos sempre lembrar. Eu morava em São Paulo, insatisfeito, eu vim para o Rio de Janeiro, que tem essa vida, tem uma vida quase de Indiana Jones, né? Terra dos melhores governadores que nós tivemos no Brasil. Enfim, é uma linhagem fantástica, consistente. A diferença entre os governadores paulistas é que os governadores cariocas são presos, né? Bom, vamos voltar para a astronomia. Mas o que eu estava dizendo é, bom, a gente tem um desconhecimento enorme sobre o Brasil e sobre o interior do Brasil. Então, quando eu recebi esse convite, o convite era esse mesmo, quer dizer, você tem que ir lá porque eles estão querendo aprender sobre astronomia indígena. E eu falava assim, mas eu não sei nada de astronomia indígena. Eu falei assim, mas enfim, eles querem, e eu falei assim, quer saber, eu vou. Porque era uma experiência tão sensacional, tão incrível, que eu não podia perder. E, de fato, ela foi e transformou totalmente a minha vida. Bom, para chegar até lá, você tem que pegar um avião, sai do Rio de Janeiro, sai de São Paulo, na época eu morava em São Paulo, e você vai até Manaus, era um voo de umas 5h30, 6 horas. Em Manaus você tem que estar um pouco, porque tem toda uma documentação, é uma área indígena, etc. Aí depois você tem duas opções. Ou você pode subir pelo Tanaka, que é um barco que vai subindo o Rio Negro, são 6 dias subindo o Rio Negro, ou você pode, até o lugar, até São Gabriel da Cachoeira, ou você pode ter um voo e são mais umas 3 horas, 3h30, e aí depois de 3h30 você chega em São Gabriel da Cachoeira e depois aí você vai ter que esperar mais alguns dias e vai subir de voadeira, né, que é um barco de alumínio. No nosso caso, a gente tinha um motor muito bom, um motor 40, e sobe 3 a 4 dias, às vezes passando por cachoeiras, então tem que tirar tudo do barco, tira o barco do rio, leva o barco para o outro lado da cachoeira, continua a viagem. Então, de 3 a 4 dias, você vai chegando nas primeiras, digamos, nas primeiras comunidades, essas que a gente estava trabalhando. Ao longo do rio, você vai encontrar muitas comunidades, né, entre ribeirinhos, populações indígenas, e enfim. E no meio disso, inclusive, você vai encontrar ali entre o rio Alpés e o rio Tiquié, depois do Rio Negro, você vai encontrar uma comunidade chamada Taraquá, que foi montada ali, uma coisa impressionante, uma construção incrível, montada na década de 30, justamente para pegar os jovens, crianças indígenas e fazer todo um processo de aculturação que era promovido pelo governo de então. É um processo, né? Você demora um monte de tempo para chegar nesse lugar. Come, vai ao banheiro, obviamente é um banheiro muito natural, né? E você fica dentro do barco, vai parando nas comunidades. O barqueiro tem que negociar, às vezes você tem que fazer trocas, trocar anzol, trocar isqueiro por peixe moqueado, que é um peixe defumado, que são aqueles peixes de couro que você abre, são branquinhos dentro, você come. Então, para uma pessoa que nunca tinha ido para uma região como essa, tão afastada, é uma coisa incrível, porque o barco vai fazendo aquele barulho, né? E aquilo quase é um mantra, porque você entra naquele,
E você vai entrando assim naquele, você entra num outro mundo, né? Uma outra dimensão. Você está numa outra dimensão. Você entra numa outra dimensão. Uma das coisas que chama muito a atenção é uma pobreza material evidente. Para os nossos padrões de vida, de consumo e tudo, você olha e fala assim, uau, né? Você toma um choque inicialmente. E com o tempo, o que vai acontecendo é que tudo aquilo vai ganhando um outro significado para você e todas as relações sociais, que são muito importantes para eles, elas vão, digamos, aos poucos aparecendo. E você, então, começa a acontecer isso em paralelo às crianças, que são fantásticas. As crianças que primeiro riem de você, começam a rir para você. Os seus preconceitos, a sua ideia de inclusão, de tudo mais, ela vai se desvanecendo nesse tecido de relações. E aí o que passa a acontecer a partir daí é uma relação de respeito, de horizontalidade, e não mais do pesquisador que vai recolher dados para falar para os outros sobre os índios, mas uma pessoa que vai aprender. Eu preciso te interromper, me ajuda aqui. Eles desenham o céu de uma maneira diferente do que nós desenhamos? Sim. A representação é diferente? Sim, sim. E por que diferente? Porque não faria sentido, por exemplo, vou falar uma constelação bastante conhecida, o Cruzeiro do Sul, né? O Cruzeiro do Sul é uma constelação bastante conhecida por nós, é uma constelação com 5 estrelas principais, tem outras tantas, né? Forma uma cruz, e etc. Tem aquela estrela intrometida e tudo mais, né? Fica ao sul do Equador Celeste. É bom que se diga que é ao sul do Equador Celeste, porque o Equador andou mudando de lugar nessa semana que passou aqui, né, no nosso planeta. Então, a gente tem que localizar. As localizações são importantes nesse momento, né? Então, fica uma constelação bastante conhecida, popular entre os brasileiros, etc, etc. Faz parte do pavilhão nacional e tudo, né, para pensarmos aqui públicos bastante diversificados. E aí, pois bem, claro, isso é uma cruz. Que cruz é essa? Bom, a gente associa essa cruz com a cruz em que o Cristo foi crucificado, etc, etc. Agora, imagine um lugar onde não existe Cristo crucificado, onde não existe essa cultura, onde não existe essa história. Essa história não existe. Ou não a identificação deles é outra, né? Claro que hoje ela existe, porque, enfim, já tem conhecimento, padres já foram até lá, etc, etc. Eu não estou falando de uma cultura autóctone, uma cultura que não tem contato com outras culturas, não é isso. Mas eu estou dizendo, originalmente, no período em que essas constelações foram construídas, elas foram construídas sem que essas histórias existissem. Esses povos têm outras histórias, têm outros heróis, têm outras narrativas, têm outros mitos. E isso cria um conjunto de conhecimentos e de valores que são diferentes dos nossos conhecimentos, que são diferentes dos nossos valores. E, portanto, quando eu olho as constelações dessa cultura, seguramente elas serão diferentes de constelações, por exemplo, dos povos dos Incas, ou dos maias, ou dos índios norte-americanos, que existem muitas pesquisas também realizadas nos Estados Unidos e Canadá, dos Inuit que estão no Canadá, que tem outras constelações, outra forma de olhar o céu, outros mitos. Isso é importante porque os mitos eles dão consistência às relações sociais, humanas, portanto, e às relações com o ambiente. E elas, então, criam um conjunto de interpretações e de explicações sobre o que é o mundo. O mundo não é igual para todos. Essa é uma frase ampla. Ela me lembra aquela que a gente usou muito nos nossos programas da Corporação Tribal, né? A gente fez tantos eventos bacanas, né? Levamos
xamãs, levamos aventureiros profissionais, levamos gente muito interessante para contar esse mundo não ser igual para todos, e ao mesmo tempo aquela frase dos havaianos, né? Que o mundo é aquilo que você pensa que é, né? E veja como é que isso também dá uma dimensão. E ao pensar nisso, culturalmente, a questão de diversas etnias, tradições, olhando, e a questão de mito, e como é que essa história passa de um para o outro, eu queria me voltar ao que aconteceu no domingo, na virada de maio para junho, com a chegada da nave Dragon, lá, que foi batizada de Endeavour pelos astronautas, na estação espacial. E eu me recordo que aquilo foi um momento, para mim, muito emocionante. E, ao mesmo tempo, me lembrei de 50 anos antes, vendo na TV o Neil Armstrong descendo na Lua pela primeira vez. Essa volta, não é uma corrida espacial, como se falava antes, né? Não é isso. Está muito mais ligado, claro, a um indivíduo, a um sujeito chamado Elon Musk e a outros visionários, o Richard Branson da Virgin, o Jeff Bezos do Blue Origin. Então, eu fico pensando, quando a gente fala dessas viagens, tanto que se tem para se conhecer ainda aqui, nesse planeta, mas, ao mesmo tempo, o sonho do cara que quer ir a Marte porque ele vê que nos outros, a civilização humana, como ocupando outros planetas, ela pode se perpetuar. Como que é isso, hein, esse paradoxo? Como é que você enxerga isso como astrônomo, como pensador da condição humana que você é, das tantas conversas que nós já tivemos de horas e horas e horas sobre esse tema? Quer dizer, como é que é esse negócio do homem estar agora, de novo, nesse processo de buscar o espaço, de explorar, com planos concretos e possibilidades concretas de pisar em Marte, passando pela Lua de novo, e aqui a gente, no meio de uma pandemia, no meio de um caos social, agora fortíssimo, em vários países, né? Começa nos Estados Unidos com o incidente George Floyd, se espalha como um rastilho de pólvora pelo planeta inteiro, os números que não batem do número de infecção, letalidade, abre, não abre, vai levar 2 anos, vai levar 3 anos, e eu queria estar lá na estação espacial agora, os caras saíram daqui na hora certa. Então a pergunta, brincadeiras à parte, é como é que você enxerga tudo isso, que é para mim o maior paradoxo do momento presente que nós estamos vivendo. É histórico isso, eu acho que as pessoas não estão se dando conta, ou talvez estejam, mas não sei, para mim é tão... Essa sua pergunta é tão profunda quanto essencial e fundamental. Quer dizer, quais são os significados de cada um desses atos e desse momento que a gente está vivendo? Eu poderia dizer o seguinte, para talvez aumentar um pouco mais a complexidade, e daí a dúvida mais importante do que a resposta. Porque eu acho que a ciência e a própria humanidade, ela se move através de um processo de ignorância crescente. A gente tem uma ignorância crescente e que a gente deveria entender quais são as dimensões da ignorância, as dimensões de ignorar as respostas, né? A gente tem tantos planos de realidade diferentes para encarar a mesma questão, a gente tem tantas redes possíveis de respostas. E, para aumentar a complexidade, eu quero lembrar do Timothy Leary, né, também voltando para a mesma questão. O Timothy Leary escreveu um livro uma vez, ele não foi traduzido para o Brasil e eu não lembro mais o título do livro em inglês. Mas era um estudo do Timothy Leary sobre bioquímica. Ele era um bioquímico importante, né? Foi aquela pessoa que fez experimentos com LSD e tudo mais. Para quem está nos escutando não lembra, não conhece o personagem histórico do Timothy Leary. Ele dizia o seguinte: ir para o espaço, ir para novos planetas é algo que está na nossa genética. Olha que coisa, que afirmação fortíssima do Timothy Leary. Quer dizer, está na nossa genética ir para o espaço. Está na nossa genética, está numa espécie de memória impressa nos nossos genes, uma força que vai fazer, num determinado momento, que a raça humana, como um todo, se una e vá para o espaço. Por quê? Porque lá no fundo, nos nossos genes, existe uma informação que a raça humana pode acabar aqui e a gente tem que estar em outros lugares para garantir a espécie humana, para garantir a existência humana.
Então, e isso o Timothy Leary encontra nos vestígios do DNA que os biólogos e geneticistas chamavam de DNA lixo, que é uma parte do DNA que aparentemente não tinha função. E o Timothy Leary dizia que num determinado momento aquilo só está esperando um tempo evolutivo correto para que aquilo amadureça e produza um efeito na raça humana de ir para o espaço. Então veja que coisa impressionante, que resposta incrível desse livro, desse pensador, que, vamos dizer, era um cara que conhecia bioquímica, conhecia genética e era um cara que trazia questões que não estavam sendo pensadas. Então, tem várias dimensões nessa resposta. Existe um interesse econômico? Existe. Existe um interesse cultural? Existe. Existe uma dimensão genética nisso? Talvez exista, por mais estranho e curioso que isso pareça. O que mais me encantou na ciência nunca foram as respostas. O que mais me encantou na ciência era a ignorância. É a possibilidade é não saber. Não saber é a atitude mais científica que existe e talvez a condição mais humana que exista de verdade. Talvez a condição mais humana que exista é a ignorância. Mas é uma ignorância que não te congela, é uma ignorância que te empurra para frente. Eu tenho muitos não sei, né? E é incrível isso. Eu acho que, assim, se fosse responder numa frase curta a sua pergunta, eu diria assim, não sei e estou louco para saber. Eu gostaria de durar muito tempo só para saber, né? Ou gostaria de que eu pudesse voltar com a consciência de agora para eu poder fazer conexões entre as minhas vidas anteriores e as minhas vidas futuras. Mas você sabe que para mim, justamente quando você... É engraçado você estar falando isso. Primeiro, um parênteses. Quando você fala que você não sabe, que é uma coisa fantástica, porque é verdade, e o que a gente não sabe provavelmente é o mais interessante. Tem um sujeito, eu não lembro agora quem foi, que quando perguntar, né, ele foi visitado por um amigo, o amigo viu uma biblioteca enorme, cheia de livros, e olhou aquilo, nossa senhora, que interessante, tá, mas me diz aí, quais são os livros mais interessantes dessa biblioteca? E aí ele olha para o amigo e fala assim, são aqueles que eu não li. Porque justamente, né, essa coisa do não sei, da curiosidade e tal. E eu acho que toda vez que a gente conversa, e quando eu lembro, inclusive, dos trabalhos que a gente fez junto e tal, eu acho que você traz isso que você estava falando, né? Quando você começa a pensar e tentar elaborar, ok, vamos entender um pouco a história de como é que foi formada a mitologia da astronomia, como cada povo foi realizando e entendendo o mundo da sua forma e tentando explicar o mundo da forma que eles estavam vendo, entender esses diferentes pontos de vista, entender como a gente chegou a esse agora, e até essa evolução que a gente está tendo. E eu acho que, eu particularmente sou um fã das novas gerações, porque eu acho que as novas gerações são aquelas que nos empurram e nos desafiam, né? A gente, depois de um tempo na Terra, a gente passa a ver as coisas com os mesmos olhos, por melhor que a gente tente ser. E as novas gerações vêm com um olho totalmente diferente e falam uma coisa que, a princípio, né, a nossa tendência é falar, não, você não sabe de nada. Deixa eu falar uma frase. Seria ótimo se a gente pensasse assim, não, eu não sei de nada. Você falou essa coisa da gente continuar vendo as coisas com os mesmos olhos. Né, Valmir, a gente usou essa frase em alguns trabalhos nossos, que é a frase do Marcel Proust, né? Que a verdadeira mágica da descoberta, né, é poder ver as mesmas paisagens com olhos diferentes. E aí, juntando com a pergunta também maravilhosa que o Rogério tinha feito, que era bom, então esclarece aqui para todo mundo, o céu que a gente está vendo não é o mesmo céu que outras populações veem. Uma vez, uma jovem estudante, eu era professor do ensino médio, na época que chamava segundo grau ainda, e a moça, eu dava aula de astronomia, levava as pessoas para verem o céu fora de São Paulo. A gente chegou a levar 50 mil pessoas, isso não é uma hipérbole,
ao longo de 10 anos de trabalhos, levamos 50 mil pessoas para ver o céu fora de São Paulo. E foi uma experiência incrível na minha vida. E uma vez, eu não sei nem quem é, porque ela fez essa pergunta no escuro. Eu estava olhando o céu com eles, mostrando o céu, e a aluna fez essa pergunta assim: Valmir, você consegue não ver as constelações? Porque um dos momentos mais sensacionais com os estudantes era aquele momento em que você realiza, né, a imagem da constelação na sua cabeça. Você vai juntando, vai fazendo aquele liga-pontos e, de repente, assim, eu vi o escorpião. Falou assim, no fundo, eu estava falando e ela falou, agora eu vi o escorpião. Imagina, no escuro, no alto de uma montanha, em Monte Verde, lá no sul de Minas, aí uma menina grita, eu vi o escorpião, imagina o que aconteceria, né? Não, todo mundo, me mostra. Quer dizer, era ver o escorpião do céu. Ela tinha realizado a imagem do escorpião, finalmente, e ela então viu aquela imagem, que é uma imagem que os mesopotâmicos viam, os sumérios viam, os egípcios viam, os nossos antepassados europeus viam, trouxeram para cá e colocaram em cima das imagens que os outros viam aqui. Então, o que a gente precisa é fazer uma descolonialidade. A gente precisa descoloniar o céu. E aí essa menina, então, fez o seguinte, fez a pergunta para mim. Ela perguntou, você consegue não enxergar as constelações? Ou seja, só olhar as estrelas quando você olha para o céu? Estrelas ao léu? Estrelas colocadas ao acaso? A resposta é não. Qual é o melhor livro da biblioteca? É aquele que eu não li. Não é? Qual é a melhor situação da vida? É aquela que eu não vivi. Qual é o melhor céu? Aquele que eu não conheço. É aquele que eu ainda vou ver. É aquele que me traz esse senso da ignorância. Então, ignorância não é um valor ruim, não é? Ignorância, na verdade, é a maior condição humana. É o valor, talvez, mais importante de cultivo nas sociedades contemporâneas. É não estarmos cheios de informação, mas predispostos a pensarmos o novo, pensarmos o outro, ver o outro, se colocar no lugar do outro, se colocar nos sapatos do outro. Como é que você conecta tudo isso que você está falando com esse momento que a gente está vivendo? Nós estamos trancados, nós estamos numa oportunidade única de fazer uma reflexão. Até acho que todo mundo começou fazendo uma reflexão, mas nós já estamos com um certo cansaço dessa quarentena. Como é que você conecta isso, hein? E o que isso tudo tem a ver com essa questão do mundo corporativo que eu estava falando há pouco? Porque dentro das corporações nós somos movidos pelas certezas, por certezas científicas, por certezas tecnológicas, ou por uma incerteza que o mercado, na verdade, vai moldando e dizendo para nós por onde que nós temos que ir. E muitas vezes trazer o novo, trazer a diferença, trazer o respeito pelas diferenças, pelo local, era essa coisa do respeito do local. Todo mundo hoje tem acesso, quem tem dinheiro, quem tem acesso à tecnologia, tem acesso à ciência, tem muitos acessos. Nós temos informações, temos acessos, etc, etc. Mas quando a gente chega nos locais, nos lugares, isso não necessariamente funciona. Não necessariamente funciona você impor determinadas realidades internacionais em cada um dos locais. Para que você entenda os locais, você precisa entender essas culturas locais. E esse desrespeito às culturas locais, tratando tudo como se fosse uma única coisa, essa falta de visão de diversidade em todos os sentidos socioambientais,
é o que nos leva a esse momento, o momento que nós estamos vivendo agora. Um turning point mesmo, de verdade, que talvez não seja o único, talvez seja o primeiro de muitos, que tornem para nós, ou que tragam para nós a lembrança de que, apesar de tudo que a gente sabe, a nossa ignorância é muito maior e o planeta, como um todo, tem como se reorganizar e talvez nós não estejamos nesses novos planos. Ô, Valmir, eu espero que sim. Espero que esse último pedacinho não seja verdade. Eu ainda quero estar no plano desse planeta um pouco mais. Eu sou otimista, viu, Rogério? Valmir, eu preciso cumprir um dever institucional aqui, que é de encerrar o programa com dor no coração. E eu queria que você fizesse... Você já fez vários links com a situação que a gente está vivendo, e quando você falou em reflexão e abertura, eu pensei exatamente, falei assim, puxa vida, que reflexão, que conexão você gostaria de chamar a atenção de nós todos aqui com esse momento que nós estamos vivendo, com essa oportunidade que nós temos de repensar? Fala-se muito do novo normal, né? Desse novo senso de normalidade. Eu acho que as pessoas deveriam, de fato, refletir sobre si mesmas, cada um refletir sobre a sua condição e sobre a condição humana. A gente precisa aproveitar esse momento para entender a diversidade, para entender que na adversidade nós temos que procurar a diversidade, procurar esses pontos onde a ignorância pode ser mola, em vez de ser porta, de ser algo que se fecha. Não é? Se nós transformarmos a nossa ignorância em mola, em vez de um lugar para nos abrigarmos, nós temos chance, não é? E temos chances, não é? De criar uma nova aliança. Isso fica parecendo, tem quase uma conotação religiosa, mas a gente pode criar uma nova aliança entre nós, uma nova aliança com outros e com o planeta. Não dá para pensar o planeta mais nas mesmas condições. Não dá para pensar um uso indiscriminado dos recursos naturais do planeta como recursos. Não dá para desconsiderar as populações locais. Não dá para passar por cima como se nós fôssemos donos de tudo desrespeitosamente. A gente tem que levar em conta as culturas, temos que levar em conta as formas diferentes de ver o mundo. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que as batatas originais ainda estão nos Andes, estão aqui no Peru. E isso daí é resultado de um esforço de gerações e gerações e gerações de humanos que guardam essa memória. A gente não pode deixar de lado a nossa memória, não só aquela memória histórica, mas a memória que está no nosso planeta, a memória que está no nosso ambiente, a memória que está nas nossas culturas. Se a gente abrir mão disso, nós vamos abrir mão do essencial. No essencial da palavra essencial, que é o ser humano. Se abrirmos mão disso, vamos abrir mão do ser humano e vamos abrir mão de como o ser humano se relacionou com o planeta, materialmente e espiritualmente. Para a gente ter essa comunidade, essa grande tribo global, a gente precisa respeitar e inclusive, incentivar que as pequenas tribos elas possam expor, viver, refletir. Fortalecer, né? Fortalecer as suas culturas e as suas histórias. Então, Valmir, como sempre, te ouvir é um prazer e um privilégio. Muito obrigado por você ter dado esse tempo todo aqui para a gente. Realmente fantástico. Sensacional, senhoras e senhores. Temos que fazer mais um. E nós aqui, companheiros, nós aqui vamos terminar em silêncio para a gente não atrapalhar as mensagens do Valmir. Valmir, um fortíssimo abraço e um abraço para vocês aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Querido.